partir de agora, tá? Gravando. Maravilha. Gente, então a gente passou por aqui para dar um oi, dizer que estamos juntos aí, apesar que hoje não poderemos assistir a aula ao vivo do Jamil, mas nosso coração está sempre conectado, né? E o Mohan está por aqui, More? Tô aqui. Bom dia, pessoal. Isso. Bom Bom dia. dia, bom dia. E assim, pessoal, o pessoal que já comprou o pacote, eu acho que a grande maioria que está assistindo às aulas comprou. Mas pode ser que alguns ainda não, que estão se reservando para o futuro. Mas o pessoal que já comprou o pacote, nós vamos montar amanhã, já falei ali no grupo, mas eu repito agora, amanhã a gente vai montar um grupo do WhatsApp com todos vocês, os três grupos juntos por enquanto. Mais para frente a gente vai separar, porque como as dúvidas são as mesmas, senão a gente enlouquece com tanto grupo. Então a gente vai colocar vocês todos no mesmo grupo, que a única diferença é o horário de embarque e desembarque só. Então, a gente vai colocar todos vocês num grupo único, para que a gente possa, tirando dúvidas e conversando por lá, e deixar o grupo do WhatsApp aqui para nós, esse que a gente tem grandão, é só para temas correlatos à história, cultura da China, do Tibete, para que o pessoal também aproveite sem ficar só vendo a gente conversar sobre outros assuntos, né, que não diz respeito para eles agora, né? Nesse momento, só para a gente não ser chato. Então, aí a gente vai para uma outra sala para a gente poder conversar, papiar à vontade. Tá bom, meus amores? Então a gente vai ter que ir. Estou em cima da hora para a gente vai iniciar uma reunião de preparação do grupo da Tailândia agora. E aí a gente se encontra, então, quem sabe provavelmente você vai fazer quase que toda semana, né, Jamil, para a gente compensar os dias, As duas próximas serão as duas seguidas. próximas seguidas. Aí eu vou ver se eu consigo. Ah, daí vocês vão ver se eu estou melhor do tratamento depois de uma semana, né? Não está gravado aqui, mas eu já falei que eu estou num tratamento aqui no sul da Índia de desintoxicação, rejuvenescimento e desestresse emocional e mental, físico, tudo. Então, quem sabe semana que vem eu estou assim, com 10 anos a menos. Então tá, gente, deixo vocês aqui com o Jamil e nos vemos em breve. Tchau. Tchau. Então, pessoal, bom dia, saudações, ni hao, né? Ou ni Então, hao, que é o nosso olá, um, ou também o nosso bom dia. Se vocês lembram do bom dia da nossa primeira aula, Sa chan hao, bom não, dia. Tchau, tchau. E devo pedir, claro, que desculpas a todos vocês, porque eu achei que conseguiria lá da Índia, nós fomos no grupo dos Himalaias, né, para ajudar a guiar, eu achei que conseguiria dar continuidade às aulas, mas foi impossível por causa de fuso horário, movimentação, então pedindo desculpas em mandarim, né, Djibouti, Djibouti. Então, isso. Para aqueles que estão participando da primeira vez, a gente já tem 4 aulas gravadas e postadas. Vocês podem rever o conteúdo. A gente está fazendo aqui uma aproximação cultural para que todos vocês que estão indo para a China possam chegar já mais instrumentalizados, já mais alimentados, né, culturalmente, nesse grande país que é a China. E hoje nós vamos para a nossa quinta aula, vamos fazer dar continuidade, né, à nossa exposição. Lembrando que vocês podem, a hora que vocês quiserem, abrir o microfone. Eu peço para que todos fechem o microfone para não vazar ruído, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa durante essa exposição, vocês fiquem à vontade e a gente responde dentro daquilo que a gente puder fazer, tá bom? Então vamos compartilhar. Tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Alguém está vendo a tela do PowerPoint? Alguém pode me confirmar? Sim, a Viviane já confirmou. Então, maravilha, Viviane. Então tá. Se os slides não estiverem mudando, quando eu mudar, vamos fazer um teste aqui. Mudou o slide? Perfeito, tá tudo perfeito então, então vamos lá.
Vamos para a nossa aulinha. Então, pessoal, como vocês sabem, eu tenho passado de uma forma, todo esse conteúdo de uma forma triádica, né? Temas assim técnicos, eu estou chamando de técnicos o quê? Informações como vocabulário, né, em mandarim, que é a língua mais falada, 70% dos chineses falam, e mais alguns detalhes assim mais técnicos realmente da viagem. Uma parte de cultura e história e hoje nós vamos inaugurar a parte de filosofia, porque nós estamos bem no momento de abordar uma filosofia que vai fecundar a China como um todo e reverberar, ela é milenar, mas vai reverberar até nós, até hoje, que é o taoísmo, né? Ou o daoísmo. Então, eu julguei que seria muito interessante, você não tem como entender a China, a verdadeira China, né? Porque a China que nós conhecemos hoje, esse país pujante, né? Embora comunista, constitucionalmente, mas é um país capitalista, talvez o maior ou muito brevemente o maior país capitalista do mundo. Mas essa China contemporânea, ela é uma pequena gota numa linha temporal milenar de uma China venerável, de uma China que vai ser um útero onde vai gestar diferentes culturas, diferentes filosofias, uma exuberância artística, filosófica, científica também, porque eles vão preceder muitas coisas em invenções e etc. Então é essa China, né, mais holística que a gente quer mostrar um pouquinho para vocês. Então vamos para frente. Qualquer pergunta vocês já sabem, vocês abrem. Pessoal, as 4 primeiras aulas que nós demos, nós trabalhamos até aqui, até a dinastia. Aqui eu pus uma tabela de todas as dinastias da China, tá? Então você tem a dinastia, a primeira, né? A primeira de todas ali. Deixa eu só admitir uma pessoa aqui. Pronto. Opa, mudou. Ok. Você tem a dinastia. Eita. Aí, Xia, a dinastia Chang, a dinastia Zhou, a dinastia Qin, a dinastia Han, né? Depois tivemos um período de desunião que vai fragmentar a China em guerras. Depois existe uma reunificação da China, com a dinastia Sui, dinastia Tang. Depois nós vamos ter 5 dinastias e 10 reinos, né? Existe uma desorganização novamente. E depois dinastias sólidas, como a Song, Wan, Ming, né? Famosíssima dinastia Ming. E a última dinastia, a dinastia Qin. O personagem que nós vamos tratar hoje, que é o fundador, né, do taoísmo, que é Lao Tzu, né, se pronuncia Lao Tzu, mas seria Lao Zi ou Lao Tzu, ele pertence aqui à dinastia Zhou, né, que vai de 1066 a.C. até 221 a.C. Ele está, na verdade, mais ou menos em 600 anos antes de Cristo, né? Então, século 6 antes de Cristo e, segundo alguns historiadores, século 4. Então, vai pegar essa janela do século 6 ao século 4 antes de Cristo, né? Nós vamos encontrar. Antes de a gente abordar, né, ele propriamente dito, é importante retomar aquele conceito que eu passei para vocês em uma das aulas dos Lohans. Não sei se vocês vão lembrar. Os Lohans é um conceito muito importante que está no imaginário popular da China, do chinês, mas também na sua história ancestral, que são os grandes sábios que formaram a civilização chinesa, né? Conhecidos também no passado como imortais, eram chamados de imortais porque aparentemente viviam para sempre, mas claro que isso era uma ilusão. Mas existia essa concepção de que, pela sua sabedoria, eles tinham descoberto o elixir, né, da longa vida, da imortalidade, e daí que vem, inclusive, esses conceitos, né, que estão no nosso imaginário do Ocidente, também o elixir da longa vida e etc. A China vai preceder, inclusive, outros países orientais nesses conceitos. Mas, na verdade, eram homens e mulheres como nós que detiveram grande sabedoria, diríamos, atingiram a perfeição ou a iluminação e num momento histórico, né, ou melhor, em vários momentos históricos, ajudaram a formar a civilização chinesa através da fecundação dessa mesma civilização por meio de grandes filosofias, né? E aqui eu estou colocando 3 deles que são muito importantes, por quê? Porque eram contemporâneos, pessoal. Hoje a gente vai falar desse aqui, vocês devem estar vendo o mouse, que é o Lao Tzu. Mas ele era contemporâneo de Buda e era contemporâneo, vejam vocês, de Pitágoras porque os 3 viveram mais ou menos na mesma época.
Isso é muito interessante falar, né? Então nós tínhamos Lao Tzu trabalhando na China, Buda trabalhando na Índia e Pitágoras trabalhando na Grécia, na verdade na Magna Grécia, que seria a Itália, né? Hoje em dia. E existem, né, embora historiadores não admitam isso, existem correntes paralelas que especulam que talvez eles tenham se encontrado em algum momento. Pelo menos é muito mais forte a suspeita de que Pitágoras, nas suas grandes viagens para o Egito, para a Babilônia, né, tenha feito uma esticada na sua formação e conheceu os que eram chamados à época de gimnosofistas, que seriam os yogis para nós hoje, né? Os sábios indianos. Então, existe até uma tradição da Índia antiga que fala de um tal mestre jônio, mestre grego, que veio visitar os gimnosofistas, os yogis, os vedantinos, e aprender com eles ou trocar informação. E existe uma especulação que ele teria se encontrado com Buda, né? Dois mestres realizados, Buda e Pitágoras, e digamos que trocado conhecimentos. Isso é muito plausível, até porque, se você examinar os ensinamentos de Pitágoras na sua escola de Crotona, né, que ele criou na Magna Grécia, alguns conceitos puramente budistas vão ser ensinados lá, como a ética, como a questão de você rever o teu dia, toda noite você rever o dia que passou e fixar aquilo de bom que você acertou e repudiar aquilo onde você não foi muito bem e tentar melhorar, e principalmente o caminho do meio, né? Que é um conceito budista e que Pitágoras fazia uma regra da sua escola. Então, houve sim intercâmbio, né? E se especula que Lao Tzu, como um mestre da mesma estatura de Buda, né, de Siddhartha Gautama e de Pitágoras, possivelmente, talvez, poderia ter se encontrado, se não com os dois, pelo menos com um deles. Então, isso é importante, é uma forma de passar para vocês informações que vocês não vão encontrar necessariamente na academia, porque a academia é restritiva, né? Eu peço para que todos fechem o microfone, pessoal. Tem alguém com o microfone aberto e está vazando um ruído. Então, isso é importante, né? Na academia, nos cursos de história, etc., vocês não vão encontrar algumas informações que eu passo, porque eu não me restringo à academia. Eu vou pesquisar em todas as outras fontes, algumas, inclusive, que são até apócrifas. E vamos começar com o nosso querido Lao Tzu. Então, mais ou menos 600 a 400 anos antes de Cristo, China, e aqui nós temos alguma frase da sua magna obra, se imputa a ele, pelo menos, né? Se coloca ele como autor do grande Tao Te Ching. Tao Te Ching, para vocês terem uma ideia da importância desse livro, é o segundo livro, segundo dados que eu tenho, é o segundo livro mais traduzido no mundo depois da Bíblia, né? A Bíblia seria o primeiro e o segundo livro mais traduzido parece que é o Tao Te Ching e já na sequência o Alcorão, né? A expansão do islamismo está sendo muito grande, né? Mas para vocês verem a importância desse livro. E eu peguei as 3 primeiras estrofes desse livro para vocês terem uma ideia, sentirem um aroma. E nós vamos desenvolver essas 3 ideias para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é o taoísmo, o que é essa filosofia tão importante que até hoje, né, perfuma, vamos chamar assim, os chineses, né? Alguns poucos conscientemente e talvez a maioria, o resto deles, inconscientemente. Está na ancestralidade, está na radicalidade dessa civilização. Taoísmo ou daoísmo. As duas formas de se pronunciar estão corretas. Tao ou Dao. Nós vamos tentar entender o que é o Tao, né? Então veja lá o que ele fala. Tao que Dao fei chan Dao. O Tao que se pode falar não é o eterno Tao. Olha só. Então se você fala sobre ele, ele já não existe. Min Ken Min Fen Chan Min. O nome que se pode pronunciar não é o eterno nome. Então se você falou, você já perdeu a substância radical desse Tao. Wu Min Chan Ji Chin Ti. O inominável é a origem do céu e da terra. Inominável, o que significa isso? Aquilo que não pode ser qualificado, aquilo que não pode ser rotulado, né? Aquilo que não pode ser nominado. Por isso, inominável. Vamos tentar desdobrar esses conceitos. E, claro, né, seria impossível uma filosofia tão antiga, tão venerável, né? E também, de certa forma, tão rica, né? A gente tentar resumir em 40 minutos, 1 hora, que é o que a gente vai ficar juntos, mas é uma introdução, base do base, para vocês entenderem um pouquinho do espírito chinês, né? Então, vamos para frente. Pessoal, aqui nós temos uma gravura, né? Uma litografura, gravura do
Lao Tzu, que data da dinastia Ming, já bem mais tardia em relação à dinastia Zhou, que era a dinastia dele, né? Mas ele foi representado assim, e ele comumente é representado montando, né? Deixa eu voltar aqui, um boi, né? Um touro, né? Sempre segurando esse pergaminho. Nós vamos entender o que é esse pergaminho. Vamos contar um pouquinho da lenda, né? Porque nós estamos falando aí de 600 anos antes de Cristo, 2.600 anos, né? Atrás. E o que nós temos, né, de fato historicamente comprovado, são fragmentos, né? São bosquejos daquilo que além da tradição chegou até nós, né? Mas com o tempo a história vai confirmando, né? Eu sempre digo que a ciência chega sempre atrasada em relação à filosofia, em relação ao esoterismo, ao misticismo, e até a mitologia, né? Então, o que acontece? Fala-se que esse homem apareceu, Lao Tzu significa velho, a lenda fala que ele já apareceu velho, então o que a gente infere disso? Ele já se apresenta idoso, né, publicamente. Não que ele já tenha nascido velho, ele se apresenta já, a mensagem dele, a missão dele se inicia já na terceira idade. E se diz que ele ganhou, gozou uma fama de sábio, pelas palavras, pelas atitudes e pelos ensinamentos que ele dava. E foi algo tão disruptivo, tão revolucionário, tão regenerador, né? Tão refrescante, né? Refrescante no sentido de harmonizar todo aquele caldeirão cultural, né? Caldeirão político, econômico e etc. que a China estava vivendo naquele momento das suas primeiras dinastias, que ele foi realmente louvado por um sábio. E conta a lenda que ele avesso a todo barulho, avesso à fama, avesso à popularidade, ele pega, né, monta num touro, numa vaca, etc., mas tem chifres, é macho, né? E ele tenta sair da China. Mas quando ele chega numa fronteira, conta ainda a lenda que um vigia, né, um sentinela que estava ali guardando as fronteiras estabelecidas, né, estava se fronteirizando a China, né, estavam se construindo as fronteiras, o sentinela não deixa ele ir e implora que ele pelo menos deixe o ensinamento dele escrito. E o ensinamento dele escrito, que é esse pergaminho, né? Ele é retratado sempre segurando esse pergaminho, é nada mais, nada menos que o Tao Te Ching. Tao Te Ching significa o livro do caminho e da virtude. Tao, na tradução literal, e aqui você tem o ideograma chinês, né? Para Tao, né? Significa caminho, mas cuidado, esse termo é enganoso. Não é caminho no sentido comumente conhecido ou aceito por nós. Na verdade, um conceito mais aproximado e mais exato, por incrível que pareça, é um conceito budista, que o budismo vai nos trazer e que tem a mesma significação que o Tao, que é o vazio. Mas cuidado aqui também, não é vazio não no sentido de ausência de alguma coisa, mas ausência de condicionamento, ausência de rótulo, ausência de artificialismo, né? É um todo informe, consciencial, de supraconsciência, mas que não pode ser definido, não pode ser capturado, e capturado não só fisicamente, não pode ser capturado através de conceitos, através de definições, é o tal, né? É esse grande vazio, esse grande descondicionado, incondicionado. Isso é tal. Mas ele também é um caminho, porque aqueles que descobrem como se colocar em comunhão com esse tal, ou com essa grande presença, um outro nome seria muito feliz, seria presença, essa grande presença silenciosa, que não está em nenhuma parte específica, né? Ela está pulverizada por toda a criação, ela está imersa em toda a criação e é essa própria criação. Aqueles que conseguem estabelecem esse caminho, que até o tal, e se transformam eles mesmos no tal. Existe aí uma comunhão infinita. Para facilitar, né, a nossa compreensão, eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, embora isso não seja muito didático, né? Embora eu também dê aula de metodologia da pesquisa científica na academia, não está nada conforme a metodologia aqui, porque não se coloca gráficos tão pequenos assim que o pessoal que está assistindo não consiga ler. Mas eu não tive outra opção, né? Então, aqui eu trouxe o conceito de Deus. Alguns aproximam tal ao conceito de Deus, mas eu trouxe aqui em diferentes culturas para vocês verem que nós vamos estar falando de uma mesma coisa, mas só que contemplada de diferentes formas. Então, para o judaísmo é o Yod He Vav He,
Para o cristianismo é Deus, Senhor, Pai, Logos. Para o islamismo é Allah, né? Para o hinduísmo é Brahman, Vishnu, Shiva, Devi. Para o budismo é Dharmakaya ou Amitabha. Lembrando que o budismo não tem uma noção de Deus, não tem uma noção de Criador, mas ele tem uma noção que se aproxima perfeitamente do que é o tal, que não seria o Deus cristão, né, externo a nós, muitas vezes antropomórfico, que está de fora julgando e interferindo a todo momento na nossa vida. É uma coisa completamente diferente, é uma presença, né? Seria o Dharmakaya ou Amitabha. Dharmakaya seria corpo de luz, né? O corpo da lei, o corpo de expansão. O Amitabha, o Buda da luz infinita, quer dizer, aquela luz infinita que dormita, né, em nós todos. E também o Shunyata, que faltou aqui, que é o vazio, que é esse vazio pleno. Não é um vazio que falta alguma coisa, é um vazio pleno. No taoísmo, nós temos aqui o Tao. Na China antiga também vai se chamar de Tian, né, o céu, e Shandi, a terra. No zoroastrismo, Ahura Mazda. Na Suméria, Anu. Na Babilônia, Marduk. No Egito antigo, Amon, Ra, Atom. Grécia antiga, Zeus, né, ou Demiurgo. Na Roma antiga, Júpiter. Entre os celtas, Dagda. Entre os nórdicos, Odin. Os indígenas da América do Norte, o Great Spirit, né, o Grande Espírito, ou Vacantancá. Na Mesoamérica, o Meteoti. Nos andinos, o Viracocha, né, muito famoso. Na África tradicional, Olodubaré, ou também Ifá, né, o culto de Ifá. Seria a concepção, o Ifá, para algumas tradições, né, principalmente para a tradição Yorubá, ele está muito próximo desse conceito de tal, ou do conceito budista de vazio, porque é uma presença também não antropomórfica, que tudo invade, que tudo permeia, e que não pode ser qualificada, né? Seria o culto de Fá. E no esoterismo é chamado de absoluto logos, Ein Sof, na Kabbalah, né? O Ein Sof Aur, né? Consciência cósmica, supermente e etc. É o tal. Então nós podemos, para começar a entender, se vocês quiserem, entender como uma espécie de concepção de Deus, mas não na concepção da matriz judaico-cristã que nós temos de Deus. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso através desses próximos slides. Vejam aqui isso aqui eu uso muito nas minhas palestras, pode ser até que alguém de vocês já tenha visto essa explicação, mas é sempre bom repetir, porque ele é muito elucidativa e didática para a gente entender o que é o tal. Então aqui vocês vejam, você tem um círculo, e lembrando aqui, antes de vir para esse círculo aqui, que forma, né, graficamente, que quer simbolizar o tal, veja que o segmento de reta dele não está junto, não é contínuo, né? Ele está tracejado, para significar o quê? Que está em toda parte, não tem limites, né? Então é como Tomás de Aquino, segundo alguns foi ele que disse, né, que Deus é uma esfera cujo centro está em toda parte, cuja circunferência não está em parte alguma, né? Então é uma concepção que nós chamaríamos na filosofia de panteísta, ou mais propriamente de panenteísta. É algo que é a criação, tudo que existe, no plano visível e invisível, está interpenetrando e ao mesmo tempo transcende. Por isso que se fala de panenteísmo, né? No tal. Então aqui, essa concepção, essa grafia que vocês estão vendo, meus amigos, é a concepção que é a matriz judaico-cristã, mas também islâmica, muitas vezes passa de Deus ou de divindade. Então, o círculo maior seria Deus, né, que emana para fora de si, progressivamente para fora de si mesmo, e isso já é uma coisa estranha, porque se Deus é tudo, não tem como existir algo fora dele. Pelo menos na concepção da onipresença de Deus, que a própria teologia católica reconhece, a onipresença está em toda parte. Mas muitas vezes isso não conecta com o conceito de criação no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, que Deus teria emanado de si para fora de si uma realidade menor. Aqui a gente pode ver nós, o ser humano, né? Podemos colocar aqui todas as outras coisas que existem e seres que existem no universo todo. Mas aqui vamos reduzir a nós, humanos, e que vai se distanciando cada vez mais da fonte primária. E depois, em algum momento, a gente vai tentar fazer um caminho de retorno, né? Que é BC. Ou seja, aqui está a raiz etimológica de religião, é o religare. Se tentar religar a esse todo do qual nós nos separamos. Também religião está na raiz etimológica a palavra reelegere. Reeleger o ser humano na sua qualidade que é de direito, que é divino, né? Da qual ele se afastou. Muito bem, essa é a matriz que nós recebemos. Ela é tão poderosa
que antes de a gente chegar aqui, eu trago esse senhor aqui, que é um padre católico, Bede Griffiths, que se radicou na Índia, mas ele também fez estudos na China, ele se apaixonou pela Ásia, em geral, né? Principalmente pelo Extremo Oriente, Índia, China, Japão e etc., né? Mas realmente o grande amor dele foi a Índia. Era um padre beneditino que abriu uma igreja cristã, católica, na verdade, romana, né, ocidental, porque temos a igreja católica ortodoxa, que é oriental. Esse padre, ele abre um ashram, na verdade, ele chamava de ashram, que é como os hindus chamam os seus templos, né? Ou uma igreja na Índia, e ali ele passa a ministrar conjuntamente o cristianismo e o hinduísmo, o budismo e outras religiões orientais. E por que eu estou trazendo ele aqui? Porque ele conta uma passagem muito interessante, muito saborosa e muito ilustrativa da experiência dele. Ele falou que ele tinha ali no ashram dele, ele dava aula para crianças também, né? Crianças, numa dada aula, ele tinha crianças cristãs e crianças hindus, né? Separadas em dois grupos distintos. Dele perguntou pro grupo inteiro, né, onde estava Deus. E daí as crianças hindus, né, apontaram para o coração. E as crianças cristãs apontaram para o céu, né? Qual grupo estava certo? Os dois, né? Porque não existe dentro e fora, né? Deus está em toda parte. Então ele tentou fazer essa reconciliação. E aqui eu trago isso para mostrar como é forte em nós, né, que pelo menos somos de matriz judaico-cristã, islâmica, de se olhar para fora, né, de se olhar para o alto, para falar com Deus, quando uma forma muito mais direta seria olhar para dentro da gente mesmo, haja vista que nós somos um rebento, ou nem um rebento, uma extensão da própria divindade. Olhem essa outra grafia aqui. Vejam que interessante. Aqui nós estamos simbolizando a divindade nesse círculo maior, que não é cheio, né? Para significar que está em toda parte e que cria, a partir da sua própria essência, realidades menores, que não estão fora dele porque não tem fora. Ele é tudo, ou ela também, a grande mãe universal, né? Mas a partir da sua própria essência, cria realidades menores. Somos nós, somos os seres de todos os reinos e todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis. Nada está fora de Deus. Daí você vai me perguntar, então o mal também está dentro de Deus. Já vamos responder essa pergunta, né? E aqui nós temos uma outra forma de simbolizar isso. Veja que interessante. Vejam que, embora essas realidades menores elas gozem de uma autonomia, uma certa individualidade, existe uma circunscrição aqui, né? Nesses círculos menores, e alguns estão preenchidos. O que significa esse preenchimento? Significa que eles não têm consciência que são feitos da mesma essência do que o círculo grande. Você veja, o núcleo do círculo pequeno é branco e do círculo grande também é branco. Em outras palavras, o núcleo, a essência do círculo menor é divina, assim como do círculo maior. Mas esse obscurecimento significa o livre-arbítrio que essas criações menores receberam para reconhecer essa contiguidade com Deus de livre vontade e não de forma obrigada. E aqui nós temos um outro gráfico que simbolizamos assim. Então, numa escala progressiva, evolutiva, se nós vamos admitir que existe um grande plano, né, evolutivo para toda a criação, nós podemos dizer que essas pequenas mônadas, vamos chamar de mônadas agora, que são feitas, né, estão imersas na divindade, porque não há dentro nem fora, tudo é Deus, né, mas que são particularizações de Deus e elas têm, através desse processo evolutivo, elas vão cada vez mais se conscientizando de quem elas verdadeiramente são. Por isso que o núcleo delas vai se tornando cada vez mais transparente. Quando ele está totalmente transparente, não há mais qualquer interrupção entre o que está dentro, né, a verdadeira essência dessas mônadas e o todo, né? Aqui nós teríamos um iluminado. Aqui uma pessoa completamente ignorante da sua verdadeira essência e aqui um mestre. Quando você atinge, né, através desse processo evolutivo, alguns poderiam falar de inúmeras vidas, né, um conceito que vai estar muito presente no hinduísmo e no budismo, né, de muitas existências, chega um momento que você faz esse caminho de retorno, que Cristo, por exemplo, que segundo alguns foi um iniciado também na tradição oriental, naquele período que ele estaria desaparecido, dos 12 aos 30, né, que a Bíblia se cala, né, eu vi um padre esses dias falando, vocês ficam falando o que Jesus fez
dos 12 aos 30, desses falam que ele foi para a Índia, para o Egito. O que ele fez? Ele viveu ali como marceneiro e etc. Mas existem tradições que falam que ele viajou e foi ser iniciado em outras tradições mais antigas, e daí vai se estabelecer similaridades, assim como eu estabeleci entre Pitágoras, o ensinamento de Pitágoras e de Buda, do budismo com o cristianismo, e às vezes com religiões mais antigas ainda, né? Por exemplo, o hino ao sol de Akhenaton, né, que viveu mais ou menos 1400, um pouquinho menos antes de Cristo, você vai encontrar quase que palavra por palavra num salmo judaico, por exemplo, que é posterior. Né? E você vai ver também algumas exortações cristãs repetindo. Então, existe essa questão de contiguidade. Mas, muito bem, o que eu quero que vocês compreendam aqui que existe esse reconhecimento. Então, o que é evoluir espiritualmente? E aqui é descobrir o tal. Para nós é descobrir o tal. Não é por nada de fora para dentro. Seja alguém que vai voltar para te salvar, um ensinamento que vai vir de fora e vai te libertar, ou qualquer fenômeno exterior que vai acontecer, na verdade é um processo de retirada. De retirada do quê? Do obscurecimento que te impede de ver que você já é divino. E enquanto você não vê isso, aí sim você tem um livre-arbítrio para se afastar dessas leis universais. E esse afastamento é chamado de mal. Então, ele existe, o mal, né? O que a gente chama de mal, na verdade, existe no seio da divindade em formas particularizadas, que é receber um livre-arbítrio, sim. É permitido que esse fenômeno que a gente chama de mal ocorra para que haja esse retorno de livre, né? Que haja uma pedagogia, através da lei do karma, por exemplo, que a pessoa aprenda por si mesmo e cresça de forma autônoma e não de forma escravocrata. Por isso que se fala, né, que Deus não quer escravos, ele quer filhos livres, né, com a liberdade, inclusive, de negá-lo, né, para que ele possa aprender através dos seus acertos e erros. Eu sempre dou como simbolização para esse ensinamento para quem tem criança pequena. Não sei se alguém de vocês tem criança pequena em casa, mas imagine você pegar o seu filho de 5, 6, 7 anos e fazer o que o pai do Buda fez com ele, né? Prender essa criança dentro de casa, afastar todo o mal, todo o sofrimento das vistas dessa criança. Então ela vai ser criada num ambiente de luxo, num ambiente de beleza, num ambiente de bondade, num ambiente de amor, e não vai tomar contato com aquilo que não é muito bonito no mundo, né? Com a discórdia, com o lado menos bonito do mundo. Essa criança, aos 18, 20, 21 anos, vai estar preparada para a vida? Se ela for criada escrava de um ambiente, de uma gaiola de ouro? A gente sabe que não. Ela não vai estar preparada para a vida. O que é melhor fazer? Orientar, passar os ensinamentos, mas deixá-la viver, né? Deixá-la viver. Porque não há outra forma dela acumular experiência. A experiência vem através, isso foi, de certa forma, arquitetado do acerto e do erro. Da experimentação. É um cientista num laboratório. Ora ele erra uma segunda, uma terceira, uma quarta. Dizem que Thomas Edison errou 99 vezes, né? Na 100ª vez ele conseguiu a lâmpada elétrica. Mas ele teve que errar 99 vezes até chegar na lâmpada. Então, mas isso foi profundamente destrutivo, porque ele foi construindo o seu próprio conhecimento. Então, nos é exigido nesse sentido, né, ou pelo menos sugerido, que a nossa própria essência, que também é divina, né, esse estado de comunhão plena com o Tao, com o vazio, com Odin, com a Ahura Mazda, com a Mon-Ra, com a consciência cósmica, seja descoberto livremente. Livremente. E aquilo que nós erramos, aquilo que nós causamos, né, de desarmônico nesse processo, pela lei do karma vai se reverter em pedagogia, efeitos vão se apresentar de forma que a gente se conscientize que o que nós fizemos não estava muito em harmonia. Isso vai ter, em harmonia, isso vai ter uma ressonância muito grande com o conceito de tal. Então vejam que é mais o que o escritor árabe, que era até amigo do Gibran Khalil Gibran, né? Todos vocês conhecem Gibran, né? Escritor de várias obras, principalmente do profeta, né? Mikhail Naimi, era um outro libanês, amigo do Gibran, que escreveu o livro de Mirdá. Eu já acho que já falei desse livro para vocês, se não falei, estou falando agora. Quem puder conseguir esse livro, ele está sendo editado, o livro de Mirdad. Depois eu mando no grupo. Ele vai dizer que os seres humanos são deuses enfaixados, né? Então, se você que nem uma múmia, que nem uma múmia. Se você for tirar as bandagens, no caso do ser humano, você vai encontrar luz. As bandagens são as nossas ignorâncias, as nossas limitações, o nosso ego, né?
a nossa prepotência, né? E o processo evolutivo é um processo de retirada, não é um processo de introjetar alguma coisa que nos falta, porque não nos falta nada, nós já somos plenos. Daí você vai me perguntar, aquele monstro, por exemplo, né, o Champinha, né, que protagonizou aquele crime horroroso, né, que matou, vitimou uma menininha inocente aqui no Brasil. Esse cara também é Deus? Potencialmente sim. Potencialmente sim. Mas por que que ele fez o que fez? Porque ele está aqui. Aqui, ó. Ele está aqui. Ou ele está aqui, né? Completamente ignorante dessa harmonia, desse fluxo e etc. Então, ele está se rebelando. Ele está se achando autônomo, mesmo em relação a algumas leis que coordenam o universo. Vai vir um retorno kármico para que ele descubra por si mesmo que não se deve machucar as pessoas, que a gente tem que ser bom, gentil, que nós todos somos uma e só mesma essência, não somos separados, né? Essencialmente somos interdependentes e tudo isso vai sendo aquilatado, né? Então o sistema ele foi projetado realmente com muita perfeição para que você atinja esse grau de mestre aqui de livre vontade. O que que acontece quando você se ilumina? Algumas pessoas poderiam dizer, não, o círculo menor se perde no maior. Segundo algumas tradições, não é o que ocorre. Não é o que ocorre. Você mesmo depois desse grau, né, dessa comunhão total, com essa comunhão íntima, né, essa absorção total no tal, você ainda mantém uma certa individualidade. A mônada não desaparece, mas ela permanece doravante para sempre consciente dessa relação direta. Ela irradia o seu sol interior sem nenhum obstáculo. É como um espelho que está sujo que você vai limpando devagar e ele vai refletindo cada vez mais luz, né? O estado de mestre é esse aqui, quando o espelho está completamente limpo e você irradia sem qualquer difração, sem qualquer diminuição a luz em sua totalidade, que é essa divindade na qual todos nós estamos. Então, isso é muito interessante vocês guardarem. Isso mais ou menos é o tal. Outro conceito importante, pessoal, do taoísmo. Olá? Por favor, fechem os microfones que eu estou ouvindo uns gritos aqui. Não sei se são gritos ou mantras que está sendo feito, né? Para a gente trabalhar melhor. Então, um outro conceito muito interessante, pessoal, no taoísmo, é o de Wu Wei. Wu Wei, não é Wu Wei, é Wu Wei. Aqui eu estou pondo os ideogramas chineses, né? Wu Wei. O que que significa Wu Wei? É mais ou menos isso que eu estou pondo aqui. Faça aquilo que consiste em não agir e a ordem prevalecerá. Mas como é que é isso? Em outras palavras, não haja, não faça, não se movimente e a ordem prevalecerá. Mas como? O que significa isso? Inação, cuidado, não é a mesma coisa. Não é inação. Wu Wei é um conceito fulcral, central do taoísmo, que significa você não mais resistir ao fluxo de toda a criação. Existe um fluxo, existe vamos chamar assim, uma canção divina. Lembra daquela imagem de Krishna com a sua flauta, né? Krishna sempre é representado com uma flauta, né? Com uma flautinha, né? Que ele fica tocando a flautinha dele. O que significa isso? Isso é um símbolo para a canção, a voz do silêncio, na verdade, né? Uma melodia silenciosa que perpassa toda a criação, né? Um fluxo, né, de energia divina que nos envolve. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Estamos imersos de divindade. Somos a própria divindade, mas não sabemos disso, né? E quando você começa a descobrir isso, você começa a entrar em ressonância com essa totalidade. E isso só é possível quando você para de resistir a isso. É o que modernamente está sendo chamado, pessoal, na psicologia da felicidade, de flow. Vocês já devem ter ouvido falar do flow, né? O que é o flow? É quando você entra em uníssono, né? E um de vocês me pediu para começar a nossa interação com uma meditação, mas eu vou encerrar com uma meditação que eu acho que é a mais interessante, tá? Só para dizer que a gente vai tentar sentir um pouquinho desse flow. Então, o Wu Wei não é você ficar sentado e não agir quando você precisa agir, se movimentar quando você precisa se movimentar, mas é aquilo que um amigo meu, professor de Tai Chi, exemplifica. Rápido por fora, mas devagar por dentro. Então você pode sim estar se movimentando, pode estar atendendo a todos os seus compromissos, mas por dentro você está no flow. Por dentro você não está, digamos que, fora do seu centro, que é o que 99,9% de nós muitas vezes estamos. Quando você se imerge, né,
no cotidiano, no dia a dia e principalmente nessa fantasmagoria mental, nesse processo de múltiplos pensamentos que ficam rodando na cabeça, a gente se confunde com esses pensamentos, a gente acha que eles são nós, mas nós não somos eles. Nós somos de uma essência completamente diferente. Mas quando a gente se harmoniza com eles, a gente sai desse centro. A gente não está em Wu Wei, né? Mas quando você começa a voltar para esse centro, né? Que Buda vai dizer nas suas 8 nobres verdades, né? Porque budismo, taoísmo, esotericamente é tudo a mesma coisa, né? Até cristianismo, islamismo, na parte esotérica ou mística todos falam a mesma coisa, né? No budismo vai se falar em você voltar ao vazio, ao silêncio, a esse vazio pleno, ao não condicionado. E aí sim, a ação, Buda vai dizer no seu nobre caminho óctuplo, né? 8 verdades que ele vai dizer é a ação correta, o pensamento correto, a fala correta, a respiração correta, a visão correta, a audição correta. O que significa esse correto, correto, correto? Em harmonia com o todo. Não mais travando esse fluxo que é movimento permanente. Isso é muito interessante. Isso vai se refletir, por exemplo, na Grécia clássica com Heráclito, né? Que advoga que tudo está em permanente movimento. Então ele dá aquele exemplo famoso do rio, né? Se você pôr o dedão lá no rio, quando você tirar o dedão, nem você será a mesma pessoa, nem o rio será o mesmo rio, né? Ele vai dizer que tudo está em constante, né? Porque o rio está passando, em constante mutação. Mas essa mutação, essa atividade cósmica incessante, a verdadeira atividade cósmica, não a atividade nossa artificial, essa desarmonia que nós geramos, né? Porque a gente fala, né? O mundo, ele em si é beleza, é criatividade, é silêncio. Vá para uma mata onde um ser humano, perdão, jamais pisou. E apesar de você ter aquela aparência, né, de predador e presa e etc., mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que tudo está em harmonia, tudo está no seu justo lugar, né? As flores têm, né, todas as árvores e plantas têm o seu processo, né, de nascimento, germinação, floração, fenecimento, e tudo ocorre numa grande dança. Wu Wei também pode ser chamado de uma grande dança cósmica. E aqui você vai ter o Tai Chi, né? O que é o Tai Chi Chuan, né, para quem já fez ou está fazendo, que é uma prática maravilhosa, né? O Qigong, né? Todas as filosofias chinesas embebidas do taoísmo e do budismo, né? O que é o Tai Chi? Né? Embora seja considerado arte marcial, não é para agredir ninguém, né? E tampouco é também para você se defender. Nós vamos ter outras artes para isso, mas é para você entrar em flow, para você entrar em Wu Wei, né? Significa que você está dançando a grande dança cósmica. O teu ser íntimo já não está mais dissonante com essa grande canção celestial que está cantando onipresentemente, sempre, mas a gente não ouve, porque está cheio de barulho na cabeça, cheio de preocupação, nós estamos desarmonizados com a nossa própria essência. Isso é Wu Wei. Wu Wei. Faça aquilo que consiste em não agir e a ordem prevalecerá. Então, quando você entra em Wu Wei, tudo se harmoniza, tudo se acalma, tudo se ajeita, às vezes, por si mesmo, né? É quando você está preocupado, quando você está enfrentando um problema, e é importante você olhar de frente para um problema, mas tem 2 formas de você enfrentar uma crise. Uma é você enfrentar desequilibradamente, você absorver a crise para introjetar a crise, e daí você se desarmoniza. Você simplesmente sai do teu eixo, sai, né, dessa canção celestial, para de ouvir, né? O que, por exemplo, Farid Attar, que era um sufi muito famoso, chamava de A Linguagem dos Pássaros. Outro livro maravilhoso, uma alegoria, né, que fala de a gente achar a nossa essência íntima, que no sufismo vai ser chamado a linguagem dos pássaros, quer dizer, essa linguagem silenciosa, o que Blavatsky vai chamar de a voz do silêncio, né? O que outras tradições vão chamar de canção celestial, o que o taoísmo vai chamar de Tao, de Wu Wei, né? Quando a gente se afasta disso, você tem caos. E esse caos nós projetamos no mundo. Isso é interessante. Não é um mundo que é caótico. Nós é que complicamos. O mundo está sempre em harmonia. Sempre. É o ser humano que é colocado na equação, que muitas vezes, por ser não iluminado, né? Por ser não iluminado, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né? Por ser não iluminado aqui, né? As mônadas preenchidas, ele desorganiza. Então eu sempre falo, o que é o revólver, né? O revólver é só a extensão do meu braço.
O problema não é a arma, é sim desarmar o coração. Não adianta desarmar as pessoas e não desarmar o coração, né? As grandes guerras, apesar de todos os complexos geopolíticos, né, que as engendram, históricos, sociológicos, etc., na verdade não tem outra causa senão a ambição, a inveja, né, o desejo de poder que estão no coração do ser humano. Então, por isso que todas essas grandes filosofias espirituais não acreditam em reformas sociais, embora elas admitam a utilidade de movimentos de massa, né? São importantes, mas jamais eles vão mudar o planeta, porque as unidades que constituem o planeta, a humanidade, melhor dizendo, não se mudarem por dentro. Elas têm que se mudar, elas têm que se reformar por dentro, e isso vai se refletir naturalmente fora. Por isso que se fala que quando você está em perfeita harmonia, de certa forma tudo se harmoniza, né? E quem já tem experiência com meditação, mesmo no meio de situações muito difíceis, é isso que permitiu, por exemplo, né? E isso a gente vai entrar mais para o final dos nossos encontros aí, logo antes de viajar para a China, quando a gente entrar no Tibete, na história do Tibete, é isso que permitiu que grandes lamas fossem encarcerados, né, com a invasão da China ao Tibete, surrados, torturados e etc. Mas em um ponto eles entravam em flow, né? O corpo estava sofrendo, né? Estava sendo agredido, mas eles estavam no seu local de paz, de imperturbabilidade, né? A ponto de, a ponto de conseguir perdoar os seus agressores, né? Tem um depoimento, né, muito interessante de um refugiado tibetano que foi torturado por quase 20 anos nas prisões chinesas no Tibete, e ele era um monge budista tibetano, né? E quando ele se encontrou com o Dalai Lama, que o sonho de todos os budistas tibetanos, né, é se encontrar com o líder máximo deles, o Dalai Lama, que tem toda uma significação. Quando a gente fizer uma aula de budismo, eu vou explicar para vocês, né, de budismo tibetano, principalmente. O Dalai Lama perguntou para ele, quando você estava preso, né, sendo torturado, qual que era o teu maior medo? E esse monge respondeu, isso é verídico, ele falou, meu maior medo, o que realmente me aterrorizava, é o medo de começar a sentir raiva ou ódio pelos meus agressores. Aí sim eu estaria realmente em perigo. Se eu conseguisse permanecer com uma mente de compaixão, uma mente de não violência, ou ahimsa do Gandhi, aí sim tudo estaria bem. Vejam, isso não significa você não se defender quando você é agredido. Há momentos em que você deve se defender, você deve assumir até uma atitude enérgica, mas aí nós vamos entrar na ira sagrada, vamos chamar assim, de certa forma. É Jesus lá expulsando, né, os vendilhões do templo, né, passou a mão na borracha, mas vocês acham que Cristo realmente perdeu a calma e ficou irado e perdeu a cabeça e desceu a borracha? Não é necessariamente assim. Externamente ele estava assim. Precisou tomar uma atitude enérgica, mas ele não deixou seu grau de Cristo. Não deixou o seu oceano de silêncio interno, né, ser perturbado. E por isso que a ação foi a ação correta, né, o pensamento correto, o olhar correto. Então, até quando você tem que se defender, é chamado a uma atitude enérgica, né, exterior, você não deve perder esse flow. Porque, lembrem-se, rápido por fora, devagar por dentro. Porque daí a tua ação vai ser esclarecida, a tua defesa será mais inspirada e etc. Então, tudo isso é importante para a gente entender o conceito de tal. Veja que interessante aqui, pessoal. Nós temos no taoísmo, sair disso aqui, essa grafia aqui está simbolizando o ser humano num círculo, um círculo não, né? Acho que isso aqui é a Lemniscaia, se não me engano, que é o símbolo do infinito, né? Mas não necessariamente, quer dizer o infinito, mas o infinito que dobra-se sobre si mesmo e é o ser humano girando, girando, girando em torno do seu próprio ego, em torno das suas próprias preocupações e não consegue sair disso aqui. É migrar disso aqui para isso aqui, que é o símbolo do Tao, mas também é o símbolo do vazio, do Shunyata budista, né? É sair daqui e ir para cá, graficamente. Ou isso aqui. Veja que interessante essa imagem, né? É você, como se fosse possível, você introverter, e é possível, né? Tirar a tua cabeça e olhar para si mesmo. Em outras palavras, né? Isso graficamente está querendo dizer o quê? Você olhar para dentro. Olha para dentro e veja o estado da sua mente. Veja o estado do seu coração. E daí, quando você começa a meditar, você começa a se assustar. Quem começa, né, com lições de meditação, começa a se assustar, porque daí você vê o tamanho do barulho interno que você tem, o tamanho da ansiedade interna que você tem, o tamanho da desarmonia interna que você tem. E daí você acha que é impossível você dominar isso, mas é possível. Os mestres estão aí, os iluminados estão aí para nos provar que o caminho pode ser difícil, mas é perfeitamente possível. Olha aqui, ó.
Você sai daqui, né, numa condição de pura ignorância e simplesmente você refulge, né, a tua própria essência, que é a essência do tal, e se torna é, um mestre, né? Isso é muito importante, então, né? O caminho é a introspecção, mas também, cuidado, não é só necessariamente a meditação. Olha aqui também uma outra grafia, né? Alguém se identifica com isso, gente? Né? Principalmente quando vai dormir, né? Quando vai dormir, que daí a mente é ativa, né? Como também quando a gente vai começar a meditar, é muito comum que a mente se rebele. Daí que ela se torna triplamente ativa, daí que você vê o vozerio mental que você carrega sempre, quando você tenta silenciar por dentro, né? Mas existem técnicas, né, para você vencer tudo isso e chegar aqui, né? Ou chegar nessa fase aqui, nessa face, né? Feliz e serena, ó. Você veja que interessante, esse desenho é tão feliz que ele está olhando benevolamente. Ele não está combatendo, ele não está com raiva dos seus pensamentos inarmônicos, né? Aqui você pode colocar sátira, raiva, tristeza, mágoa, tudo que você quiser, inveja, né? Mas você veja que olhar para isso não é combater isso. É você olhar para isso com benevolência e não dar mais atenção depois de um ponto, não dar mais atenção, que isso vai se enfraquecendo cada vez mais, até que só resta flow, só resta tal, né? Aqui também uma outra grafia, né, para simbolizar a nossa mente de todo dia. A gente acha que é uma unidade consciente, mas não é. Nós somos um conjunto, na verdade, de vários eus, né? Você no trabalho é uma pessoa, você em casa é outra, você com os amigos é outra, você quando está dando uma aula, muitas vezes você veste uma máscara e etc. Então o caminho é você unificar todos esses eus até que fique apenas uma mônada que reflete sem interrupção aquilo que ela verdadeiramente é. Unificar todos esses eus, né? Em luz, né? Em vida, em amor, né? Em harmonia. Isso é o Tao. Um livro fantástico também que eu recomendo a vocês. Eu acho que o pessoal mais antiguinho como eu, né? Eu tô com 54 anos, vai lembrar. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Aí já disse tudo, né? Da Barry Stevens. A Barry Stevens é essa senhora aqui que tá dando essa gostosa gargalhada, né? E ela tá na margem de um rio, né? Isso aqui simboliza quando você descobre, na verdade, o flow, o tal. Não tem como você não se jubilar, né? Não se rejubilar, não se sentir em paz e não dar uma grande gargalhada, porque daí você descobre a sinfonia de tudo. Apesar de nós termos muita desarmonia no planeta, vamos restringir o nosso planeta, né? Mas você começa a entender essa desarmonia no seu verdadeiro lugar, que é apenas uma nota aparentemente dissonante, autônoma, numa sinfonia cósmica que não precisa muito esforço para você começar a sentir. A sinfonia cósmica, a voz do silêncio, ela não é desequilibrada pelos nossos acordes dissonantes interiores. Ela não é nunca desequilibrada. A gente é que não está em ressonância com ela. Mas quando a gente começa a tocar, que nem aprender a tocar piano, quando você começa a tocar as teclas certas, você começa a ter música, harmonia, né? É você se harmonizar com esse fluxo, com esse tal que está dentro de você. Primeiro está dentro de você, é dentro de você que você vai descobrir. E depois isso vai se refletir fora. Esse livro da Barry Stevens, ela vai narrar toda a trajetória dela, né? Já é um livro antigo, eu acho que nem está sendo mais publicado. Ele era publicado aí pelo Sumos Editorial. Foi um sucesso no mundo inteiro, que vocês vejam que essa capa já é antiga, já estava na 18ª edição, né? E fala da trajetória de busca, de descoberta dela. E ela vai se embeber muito do budismo, do taoísmo e também da tradição dos índios norte-americanos, né? Os nossos queridos povos originários, eles entendem muito de Tao, entendem muito de Flow, né? Só que eles têm os seus próprios símbolos, eles têm a sua própria cultura para simbolizar tudo isso. Por isso que eu trouxe o livro, até porque o título é sensacional, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. E dentro do taoísmo nós vamos ter esse conceito, evidentemente. Todos vocês conhecem que é do Yin e do Yang. O que você tem aqui? De novo, a esfera, símbolo da totalidade, mas que agora está dividida em duas polaridades, uma branca e uma negra, uma ativa e uma passiva, uma solar e outra lunar, né? Uma côncava e a outra convexa, né? Uma que é ativa e a outra que é reflexiva, né? E vejam que interessante, aqui ele está simbolizando que esse flow, ele comporta, sim, de certa forma, duas polaridades, que é o que vai estar em todas as tradições.
Você tem o Shiva Lingam, para quem conhece um pouco do hinduísmo, né? Que muitos interpretam como um símbolo erótico, né? O pênis ali numa vagina, mas na verdade o que que ele está simbolizando? As duas polaridades, o masculino e o feminino, o macho e a fêmea, né? O branco e o escuro, o passivo e o ativo, né? Também o bem e o mal, porque na verdade o mal, na verdade, é o bem disfarçado. Por que que você fala que o mal é o bem disfarçado? Porque o mal, ele próprio se corrige através da lei do karma, vai chegar um momento que ele vai se transformar em bem. Então aqui ele vai simbolizar essas duas polaridades que vão ser muito úteis na medicina chinesa. Por exemplo, nós também carregamos em nós essas duas polaridades. Mas lembrem-se, a outra polaridade carrega uma semente da sua polaridade contrária. Então você veja que a polaridade ativa, ou vamos chamar aqui luminosa, né? Ela, que é o yang é o claro, é o ativo, e o yin é o escuro, o passivo. Mas você veja que o Yang, ele carrega uma semente do Yin. Ele carrega uma semente da sua polaridade contrária. O que que isso significa? Que tudo está em tudo. Tudo, na verdade, é uma coisa só. O que você tem que saber fazer é harmonizar, né, essas duas polaridades. Harmonizar as duas polaridades. Nós vamos ter também um outro símbolo muito interessante, que é o Tai Chi Chuan, que é o diagrama da polaridade suprema. Na verdade, isso aqui, pessoal... Pessoal, Eu tô na aula aqui. pessoal, só fecha o microfone, por favor, tá? Fecha o microfone que tá vazando. Que eu não consigo daqui fechar porque eu tô compartilhando os slides. Então, esse Tai Chi Chuan, ele é o diagrama da polaridade suprema. Ele conta a história da criação. Então, ele começa com o Tao, que não pode ser nominado, não pode ser qualificado, ele está além de toda qualificação. E desse estado não diferenciado, ele começa com uma primeira diferenciação em duas polaridades. E a partir daqui, ele se transforma em 5 elementos, que são esses aqui, muito conhecidos na filosofia chinesa, que é o fogo, a madeira, a terra, o metal e a água. Esses 5 elementos, eles estão, né, segundo a terminologia chinesa, eles estão na essência de tudo, de todo o universo, de toda a existência. Eles têm que estar perfeitamente equilibrados. E isso também vai desdobrar na medicina chinesa. Então você tem o todo não diferenciado nesse primeiro círculo, você tem a bipolaridade, o yin yang, no segundo, aqui você já tem o pentagrama, que seria os 5 elementos que constituem tudo, segundo a filosofia chinesa, e aqui você tem a criação, né, e tudo o mais. E você veja que você tem um segundo, você tem um último círculo aqui em branco para significar que tudo, na verdade, se reporta ao começo. Tudo fecha um grande círculo, tudo está em tudo. Tudo é uma grande coisa, apesar da aparente diferenciação, tudo é uma coisa só. E aqui eles vão dizer também, né, que nós temos o conceito de trigrama. Isso é muito interessante. E esse é um conceito que o taoísmo vai nos trazer. O que são trigramas? São conjuntos de 3 segmentos de reta, só que um sempre vai estar cheio e 2, ou melhor, sempre vai ter um cheio e um partido. Um cheio e um partido. E veja que eles estão distribuídos de diferentes formas, né? Então, um cheio e um partido. Então, você pode ter 3 partidos, você pode ter 3 cheios, mas é sempre um cheio e um partido, que significa também o yin e o yang, né? E eles vão dizer que existem 8 possibilidades, que esses trigramas, que são possibilidades energéticas, ele tem 8 possibilidades de se harmonizar. Aqui, claro, que vai ser muito mais profundo, não é essa forma rasteira que eu estou explicando para vocês, mas isso forma o que no taoísmo vai chamar de baguá, ou paquá, que vocês devem estar cansados de ver em lojinha esotérica para vender, as pessoas não sabem o que é isso. É um símbolo muito poderoso que também vai fazer parte do Feng Shui, né, ou Feng Shui, que é uma ciência antiga, eu chamo de ciência porque ela funciona de harmonizar primeiro você e o teu ambiente com o flow, com o Tao, né? Tirar tudo aquilo que não é harmônico, que está interrompendo o rio que corre sozinho, né? Não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, muitas vezes, a filosofia chinesa vai dizer que até determinados objetos, porque eles são exteriorizações da nossa mente. Então, uma casa bagunçada é reflexo de uma mente bagunçada. Uma casa suja é reflexo, muitas vezes, de uma mente que não quer se purificar, não quer ser polida. Então, você vai mexer dentro de você, mas também fora de você, reajustar, muitas vezes, algumas coisas, e todo esse reajustamento, até material, ele vai entrar em ressonância com esse flow, com essa energia, e as coisas vão fluir
melhores, né? Isso aqui tem uma contraparte ocidental na radiestesia, na rabidomancia, né? A radiestesia lida muito, né, com essa questão de você harmonizar, de você limpar todas as energias que estão interferindo, tanto internas, começa com os nossos próprios pensamentos, quanto externas, né? Então isso é o trigrama. E o trigrama também, né, do Paquá, ele pode ser, de certa forma, né? Aqui tem os 8 trigramas, né? Aqui, ó. Você tem os 8 trigramas e eles podem estar relacionados à medicina chinesa. Lembra lá do Imperador Amarelo, das aulas anteriores, né? Que escreveu supostamente o primeiro livro de medicina chinesa? Então, a acupuntura, a medicina chinesa tradicional, a mocha bustão, que eles usam bastante, todas vão se reportar a esses conceitos, os 5 elementos ligados aos 8 trigramas, as 8 justaposições diferentes dos trigramas. Então aqui você tem, né, trigramas justapostos de diferentes maneiras. 8 energias diferentes que vão estar ligados aos 5 elementos. Você veja que alguns aqui se repetem, porque são 5 elementos, ou melhor, perdão, aqui, né? 5 elementos, e que vão estar ligados também a fenômenos naturais. Isso aqui é a medula espinhal da medicina chinesa, né? Claro que um médico chinês, um estudante de acupuntura, iria explicar com muito mais propriedade, né? Com muito mais propriedade. E eles vão falar também que os 8 trigramas podem virar 64 hexagramas. Opa, veja como isso aparece ser complexo. O que são os 64 hexagramas? Ligados às 5 possibilidades, aos 5 elementos, aos 5 lugares, etc. Na verdade, é a parte divinatória do taoísmo, é o I Ching. Todo mundo já deve ter ouvido falar do I Ching, né? Que vai equivaler às artes divinatórias ancestrais, como o tarô, por exemplo, né? É uma arte divinatória, ela te permite, de certa forma, entrever passado, presente e futuro, através dessa permutação. O livro, o I Ching significa o livro das mutações, ou seja, as mutações dos trigramas. E dependendo de como esses trigramas são apresentados em relação uns com os outros, também pode se tirar com o palito e etc. Eu não sou especialista em I Ching, mas estou tentando explicar a mecânica da coisa, né? Dependendo dessa disponibilidade desse mapa existencial e consciencial, dependendo como os trigramas se rearranjam durante o jogo divinatório, você tem determinadas respostas para determinadas perguntas. Então isso aqui vai embasar também o I Ching. Então vocês vejam que tudo, olha que interessante, né? Tudo começa com a unidade, né? Com o tal, e vai chegar nessa diversidade absoluta dos 64 hexagramas que simbolizam a nossa complexidade, o nosso mundo diverso, que só é aparentemente diverso, mas ele tem uma unidade subjacente que nós temos que redescobrir. Então eu passei, pessoal, muito en passant, né, pelo taoísmo, pelos conceitos básicos do taoísmo, e aqui nós terminamos com as 3 joias do taoísmo, segundo Lao Tzu, que é benevolência, moderação e humildade. Benevolência não é que você tem que ser bom. Pessoal, por favor, o microfone. Não é que benevolência você tem que ser bom. Quando você tem que ser bom, você já não está mais sendo bondoso. Aquilo tem que fluir naturalmente de você. Quando você tenta ser bom, a bondade fugiu de você. Isso tem que fluir naturalmente. Moderação é o famoso caminho do meio, do Buda, do Pitágoras, né? Ser moderado em tudo. Quer dizer, equilibrar, buscar o equilíbrio do yin e do yang, né? Tudo tem que estar equilibrado para não entrar em choque com o flow, né? Com o tal. E humildade, né? Porque a arrogância é a hipertrofia do ego, né? E a humildade é nós termos o silêncio necessário para ouvir a voz do silêncio, para ouvir o tal e nos harmonizarmos com ele, né? Sabermos que nós somos uma pequena gota importante que faz parte de um todo, né? E nós temos que saber ouvir esse todo, cantar com esse todo, dançar com esse todo, não podemos interferir com esse todo. E a gente interfere através de pensamentos, palavras e atos. Mas quando você começa a voltar para dentro, você começa a entrar novamente em flow, em harmonia, em tal. Então, pessoal, esses conceitos são os conceitos básicos dessa grande filosofia, que não é só isso, evidentemente, mas essas são as linhas cardeais do taoísmo, né? O conceito dos trigramas, dos 8 elementos, do Bagua, do Wuxing, os 5 elementos, né? Do Dai Chi Chuan, né? Essa cosmogonia, vamos chamar assim, taoísta, do Yin Yang,
né, da introversão, né, você voltar do diverso para o uno dentro de você mesmo, né, do way, né, para que você remonte a isso aqui, para que você chegue nisso aqui. E para encerrar mesmo, eu trouxe alguns livros para quem quiser. Claro que a ideia não é que cada um se torne professor de taoísmo, nem eu sou. Nem eu sou um pesquisador, eu sempre falo isso para vocês, né? E aquilo que eu conheço eu compartilho e a gente aprende junto. Mas se quem quiser, quem gostou, quem sentiu uma ressonância com o taoísmo, há alguns livros traduzidos em português que eu recomendo, que vocês podem comprar ou podem até achar em PDF. Um deles eu já vou mandar para vocês em PDF na internet, são esses aqui, né? O primeiro de todos, o Tao Te Ching, né? Os ensinamentos de Lao Tzu, né? Livro milenar, segundo livro mais traduzido, segundo alguns, depois da Bíblia, né? Que é um conjunto de aforismos. E aforismos no estilo bem... Quem conhece os koans e os mondos do Zen budismo vai achar uma semelhança, porque muitas vezes ele vai explicar de forma paradoxal. São poemas paradoxais, né? Como ele está falando aqui no começo, né? Agora a gente já está mais instrumentalizado para entender o que ele está falando. Aqui, ó. Deixa eu voltar ali. Aqui, ó. O tal que você pode falar não é o eterno tal. Ou seja, quando você tenta qualificar o todo, ele já não é mais o todo, porque você está tentando rotular, né? Por um label, né? Por uma etiqueta, né? Qualificar. Não é. É só o silêncio que pode sentir o que é esse tal, né? Quando você tenta achar que pode pronunciar o nome desse eterno, né? Não é o eterno no nome, porque ele só é ouvido, só é sentido no silêncio, né? E ele é inominável, né? Ele é a origem de tudo, ou seja, embora tenha nomes múltiplos que eu trouxe aqui, né? Inúmeros, cada tradição dá um nome a isso, né? Deus, Ahura Mazda, Tal, Amon-Ra, Zeus, Júpiter, Dagda, Odin, etc., grande espírito, ele continua sendo, para parafrasear o padre católico que era místico, Humberto Holden, né? Que eu gosto muito, ele era catarinense, e tem vários livros fantásticos. Inclusive, ele traduziu o Tao Te Ching. Um dos livros que ele traduziu foi o Tao Te Ching. Ele fala, ele se refere a Deus como o anônimo de mil nomes. O anônimo de mil nomes. Permanece sempre anônimo, porque não pode ser qualificado, né? Se você acha que Deus, não, é um velho sentado num trono, ou é uma energia, mas que essa energia ela pode ser vista, ela pode, ainda não é. Transcende a tudo isso, é muito mais luminoso, é muito mais jubiloso. A gente só pode sentir no silêncio e se integrar no silêncio. Então nós temos esses livros aqui, voltando, né? O primeiro vai ser o Tao Te Ching, voltando. Para quem quiser se especializar um pouquinho no I Ching, o livro das mutações, é a parte divinatória, né, do taoísmo, está aqui, o I Ching. Recomendo esse livro pela editora Pensamento. Se não me engano, ele está sendo publicado ainda, nunca saiu do Prelo, que nunca saiu, né, de vendas, né, que é prefaciado por ninguém menos que o Jung, né, e que é comentado, por esse grande erudito que é o Richard Willen, né. Temos também um livro sensacional que é O Segredo da Flor de Ouro, um livro de vida chinês. Se vocês encontrarem esse livro, ele é maravilhoso, também com introdução do Jung e uma explanação do Willen, que era um sinólogo, né? Era um especialista em filosofia chinesa. Ele vai falar de alquimia chinesa, mas não é alquimia material, é a alquimia dos pensamentos, da nossa respiração. Fantástico também. E temos esse livro, Taoísmo, O Caminho para a... E já não consigo ler ali, que não está totalmente, mas eu acho que é tranquilidade, ou para a imortalidade, né? Que é do John Blofeld. Esse livro eu acho que não está mais sendo editado, mas se não me engano se encontra em PDF. E claro, Não Apresse o Rio, Ele Corre Sozinho. São os livros que eu recomendo a todos, né? E agora, no finalzinho, a gente já está já passei, né? 10h18, deu mais ou menos uma hora. Primeiro, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário sobre tudo que foi exposto. Agora é hora de vocês abrirem o microfone e compartilhar. Jamil, Fátima, Oi, Fátima. eu, eu, eu tenho o I Ching e o Oh, uso frequentemente, que e maravilha. se tu me permitires eu fazer algumas colocações bem rápidas assim, Pode mandar né? brasa. Eu Vamos lá. tenho inclusive aquele ali e ele é reproduzido com aquela capa ainda em azul e com a Azulzinha. introdução do Carl Jung, né? Perfeito. Mas reza a lenda que o I Ching não se compra, se ganha. É o primeiro ponto.
Olha só. Alguém tem que te dar o Xing. Realmente ele tem 64 símbolos que são denominados hexagramas. Em vários lugares da China, eles usam cotidianamente, em várias regiões, eles não saem de casa sem. Na verdade, tu joga o I Ching, porque o I Ching ele é um livro de orientação para uma determinada situação cotidiana. Então, você constrói o símbolo naquele momento que você está jogando. E aí, esse símbolo, ele está dentro desses 64 que constam no livro. E como que você constrói o símbolo? Você joga, na China eles usam varetas de milifólio, que é aquele chá de 1.000 folhas. Eu acho Perfeito. que são 16, se eu não me engano. Ou então moedas. A tradição da moeda ela é Uma mais moeda. milenar. Uma moeda. E a moeda, você teria que ter as suas próprias moedas cunhadas, sem passar por outras energias. Olha que legal. E Então, um são pouco moedas parecido que não com circulam. um pouco parecido com o tarô, que não pode ser tocado por outra pessoa, tem que estar com a tua Sim, energia, só você sim. manipula. E aí, com moedas, são três. E como eu não posso cunhar, como eu não pude cunhar uma moeda só para mim, eu, na verdade, fui na praia, peguei três conchinhas pequenas, porque daí elas estão intocadas por outro ser humano, e eu guardo elas numa caixinha e eu atribuí lados a ela, como na moeda, um lado e o outro. E aí, quando eu jogo, eu tenho que jogar 6 vezes, porque, na verdade, você tem que construir um símbolo com 6 linhas, né? E aí, depois que você vai jogando, você vai construindo linha por linha, e quando você tem o seu símbolo, você vai no livro e vê que símbolo que é aquele ali. Entendo. E aí você vai ler a que se refere aquele hexagrama, e ali vai estar a orientação para aquela situação da tua consulta. É Perfeito, né? Ali muito. vem a adivinação, né? E a interpretação. Exatamente, de Muito como bacana. conduzir aquela situação. Na verdade, ele não é um livro, muita gente vê como um oráculo, mas eu uso o I Ching mais como um livro de orientação para Ah, uma sim. determinada situação, Perfeito. sabe? Isso me E- lembra um pouco, o que você falou me lembra um pouco os indianos mais tradicionais, você sabe, eles não fazem nada sem consultar o astrólogo da família, a astrologia védica, para tudo, para sim, negócio, para sair de casa, para casamento, para tudo, né? E você nos fala, nos sim. informa que também na China eles têm isso muito entranhado, né? Isso é importante. Sim. Claro que em regiões mais tradicionais, porque nas grandes cidades eu não sei como é que está isso, mas eu de vez em quando vejo algum artigo, em muitas regiões tem gente que não sai de casa sem consultar, fazer a sua consulta ao I Ching diariamente, É, é, né? É muito interessante. é fascinante. Eu Olha, já tenho há bastante tempo, ganhei de uma amiga, eu não uso cotidianamente, mas ele é um livro de cabeceira, né? com certeza. Porque em várias situações da minha vida, eu realmente busco orientação ali e é maravilhoso, assim, é o que eu posso dizer. A gente só pode dizer aquilo, né? Funciona. Pode ter certeza. Quando Funciona. feito como tem que fazer, funciona. Gratidão, Sim. Fátima, né, pelo ensinamento, né, por você ter repartido com a gente. Alguém mais gostaria de falar ou perguntar? Eu gostaria de falar, pode ser? Claro, é a Dilma. É, Dilma. Oi, Dilma, vamos lá. Pode falar, Dilma. Acho que ela teve algum problema com o microfone. Veja se teu microfone fechou, Dilma. Pronto, pronto, pronto. Tá aberto agora. Tá Pronto. ouvindo? Tô ouvindo Tá. bem, tô ouvindo bem. O que eu quero é te dar parabéns, porque eu estudo todas essas tradições há uns 30 anos, pelo menos, e com bastante profundidade, e eu estou encantada de ver a sua capacidade de, realmente é de professor e bom professor, de fazer uma síntese da essência de cada uma delas com a interconexão delas. Obrigado. Parabéns, Gratidão, Dilma. realmente maravilhoso. Eu Obrigado, vai ficar obrigado. salvo aqui para eu tornar a ouvir várias vezes, porque tá tão lindo que, embora eu entenda muito, vale muito te ouvir, te reouvir. E que bom
que o Mohan e a Rebeca nos deram você de presente, né? Ganhamos mais um pouco. Então, Gratidão, é eu isso. me sinto honrado de uma, né, uma pessoa Parabéns. tão preparada, né, nesses assuntos, aqui com a gente, né, vai poder nos ensinar muito também. Muito obrigado, gratidão mesmo, É, né? tão preparada é muito, meu amigo, porque esses estudos são eternos. A São gente nunca eternos. chega ao 100. É verdade. Então, aprendiz, sempre aprendiz, e só. Sempre, eternamente. Tudo de, tudo de bom, fica com Deus e mais uma vez gratidão e sorte nossa. Tchau, Gratidão. vai. Tchau. Fica um pouquinho aí que a gente vai encerrar com uma meditação rápida, se você quiser participar. Eu tô dando tchau só da minha fala, Ah, então mas tá eu bom. vou ficar, eu fico até o final direitinho. Maravilha. Tchau. Elizabeth quer falar. Oi. Oi, tá falhando, Elizabeth, o teu microfone. Então, gostaria de dizer que eu concordo 100% com a Dilma. Ah, obrigado. Gratidão. Obrigado. Fico honrado, viu? Alguém mais gostaria de comentar, pessoal, antes da gente fazer uma breve introspecção aqui, né, para não ficar só teórico? Então vamos fazer um exercíciozinho simples antes da gente se separar, né? Deixa eu tentar aqui só compartilhar uma coisa interessante. Vamos ver aqui. Advanced. Power. Aqui. Shared som. Opa. Computer áudio. Ok. E agora eu só vou pedir para vocês me confirmarem se vocês vão estar ouvindo uma musiquinha. Estão ouvindo? Onde que vai ser? Isso eu não sei. Oi? Agora sou eu que não estou ouvindo. Vocês. Não estou ouvindo a música, Não, não. eu Não? também não, Jane. E Não, agora? Não, não. Só um pouquinho. E agora? sei, também Não, não. Ok, também tá bom. não. Não tem problema. Vamos encerrar aqui. Vamos sem música. Então vamos sem música mesmo. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos te Sim, ouvindo. Sim, sim. sim. Ouvindo sim. Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou Sim, ouvindo. estamos. Então pronto. Sim. Então vamos fechar os olhos, aonde você está. Assumir uma postura, embora com a coluna ereta, mas sem forçar. Sem forçar. Repouse as mãos sobre as coxas, palmas voltadas para baixo. Descanse as suas duas mãos sobre as coxas. E se concentre na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai. Vamos fazer todos juntos 3 inspirações profundas, a fim de que possamos potencializar o nosso relaxamento. Sempre pelo nariz, inspirar pelo nariz e exalar pelo nariz. Inspirando, exalando. E ao exalar, você vai relaxando todos os músculos, toda a tensão. Inspirando, exalando. E você relaxa ainda mais, vai aprofundando o seu relaxamento, soltando os ombros, soltando os braços, as coxas, se entregando sem medo ao relaxamento. Pela última vez, inspirar, exalar. E ao exalar, você vai se aprofundando em você mesmo, nos recessos interiores do teu ser.
vai identificando as zonas de conflito, de tensão e vai relaxando. Relaxando pés, soltando, como se toda a tua consciência estivesse nos pés. Sinta os pés tocando no solo e relaxe, planta do pé, ossos, músculos, pele relaxados. Solte. As pernas vão soltando. Veja quanta tensão você tem aplicado nessa região e dê a ordem mental de soltar. Todas as tensões vão desaparecendo nas pernas, nas coxas, e vão se soltando. Você vai se abandonando, sem medo, ao relaxamento. Isso. E você começa a comungar com os sons que vão vindo do exterior. Quaisquer que sejam eles, eles não mais incomodam. Você não resiste a eles mais. Você os utiliza como um instrumento de relaxamento. Apenas escute, sem se envolver. O som do vento, o som das pessoas, dos carros, seja o que for. Apenas ouça, sem se envolver. Aceite e mantenha o foco no relaxamento. E você sobe o seu relaxamento para o baixo ventre, todos os seus órgãos que vão relaxando, vão soltando e se harmonizando. O peito, que vai se abrindo, que vai dando vazão a tudo aquilo que você quis falar e não conseguiu, que você quis expressar e você não conseguiu, a tudo aquilo que você tem guardado e que não conseguiu fazer fluir. Agora é o momento de deixar sair, de abrir o coração, sem medo, sem vergonha. Você está seguro, você está segura. Estamos todos juntos. Você pode relaxar, pode se abandonar. Nós estamos acompanhando, cuidando do seu relaxamento. E você chega aos ombros e veja quantas tensões você tem carregado nessa parte do corpo. E você vai soltando o ombro direito, o ombro esquerdo, que vão soltando todas as tensões, todas as preocupações, todos os encargos, todos os pesos. Solte, libere. Deixe que essa energia estagnada saia e vá sendo absorvida pelo solo. Vá sendo transformada pela terra, por Gaia. E à medida que isso acontece, os seus ombros vão ficando mais leves. Renuncie ao desejo de tudo controlar, de tudo resolver. Deixe que a grande harmonia faça isso por você. Apenas relaxe, apenas solte. E os ombros vão se tornando mais leves. A garganta que vai se tornando luminosa. Todas as palavras não ditas, todas as expressões reprimidas, tudo aquilo que você quis falar e não conseguiu, agora você deixa sair. O choro que estava preso, você vai liberando, liberando essa energia, porque você está seguro, você está relaxado, você está entre amigos, você está protegido, e você está entrando em harmonia. Harmonia. Harmonia em todo o nosso corpo, em todo o nosso ser. Harmonia em todo o nosso ambiente. E finalmente a cabeça, que vai relaxando, couro cabeludo, calota craniana. O próprio cérebro vai relaxando, as trocas eletroquímicas vão se dando com harmonia. Os próprios pensamentos vão passando, vão se manifestando, e você já não mais se envolve, mas também não os reprime.
Você só não participa mais. Só observa. Deixa os pensamentos passarem. Você não é os pensamentos. Você é mais. Você é o silêncio profundo. Está além, que está atrás dos pensamentos. E finalmente o rosto, que vai perdendo toda expressão, a mandíbula vai se soltando. Agora você começa a comungar com o grande além de dentro, com o silêncio profundo, com uma harmonia desconhecida, começa a ser sentida, começa a ser assimilada, e você simplesmente se abandona. Você se banha nessas vibrações de harmonia que estão sendo geradas. E finalmente você se vê dentro de um círculo luminoso e pura luz branca, imerso numa atmosfera energética luminosa, intensamente brilhante. Símbolo da bondade, da humildade, do equilíbrio, o próprio Tao, no qual você se abandona, onde você sabe que está seguro, está em harmonia e onde há solução para tudo. Simplesmente comungue com essa realidade, com essa esfera de luz intensamente brilhante. Sem pensar, sem perguntar, apenas se solte. Paz. 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 Profunda. Agora, vagarosamente, você toma uma inspiração profunda novamente pelo nariz. Como é bom respirar. E ao exalar, você vai voltando à sua consciência objetiva, voltando dos recessos interiores silenciosos, misteriosos, voltando do sacrário do coração onde você habita sempre, mas cujo local você tinha se esquecido. Lugar de paz, de harmonia, de justiça, de bondade. Voltando, abrindo os olhos, mexendo-se, se espreguiçando. Om Mito Fu, Om Mito Fu, Om Mito Fu. Gratidão, meus amigos, gratidão a todos os seres sencientes que comungaram conosco nessa melodia de harmonia, nessa harmonização que nós fizemos. Veja como você está, como muitas vezes é mais fácil do que a gente imagina atingir o silêncio. E gratidão por mais esse encontro. E ficamos marcados para o próximo sábado, tá? Que o final de semana de vocês seja super harmonioso. Aproveitem para renovar essa meditação, para comungarem um pouquinho mais com o Tao. E até o nosso próximo encontro. Beijo. Beijo no coração de todos. Obrigado, Jamil. Muito Obrigado. bom. Obrigada, Camil. Obrigado, Boa queridos. semana. Obrigado, Boa semana. Jamil. Boa semana. Obrigado. Gratidão. Namastê. Boa semana. Alegrias. Namastê. Gratidão. Namastê, alegrias. Namastê.
Obrigada, Jamil. Um abraço, Obrigado, bom fim de querida. Um semana. abração. Obrigada, Jamil. Obrigada. Obrigado, Elizabeth. Beijo. Obrigada, Jamil. Muito Obrigado, obrigada. querido. Obrigado. Obrigado, boa semana, bom domingo. Boa semana, Maria Ângela. Todo mundo.